Então, mas as mães novas, as mães dos alfas, dos betas, sem filtrar, colocando os nossos filhos entregues a relacionamentos próximos de pessoas distantes, daí existem outras questões que já compuseram ali, já estão estruturadas ali dentro, e aí vai precisar haver desconstrução de algumas coisas para realinhamento. Seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa roda de conversa entre formiga e ostra. Um lugar onde os seus sentimentos e as suas necessidades são acolhidas e atendidas. É aqui o lugar onde você aprende como conectar nos seus relacionamentos, na sua empresa, com os seus funcionários, com a sua família. É aqui o lugar onde você aprende a se conectar com as suas emoções, com os seus sentimentos, liderando de dentro para fora. Eu sou Tatiane Lemos, mediadora de conflito, multiprofissional e trabalho com comunicação não violenta e justiça restaurativa. Você já seguiu o canal? Roda de Conversa Formiga e Ostra no YouTube, RC Formiga e Ostra no Instagram. Hoje eu estou às vésperas do Dia das Mães e nós vamos falar sobre um assunto que existente na maioria dos lares. Hoje nós vamos falar sobre conflitos entre mãe e filho. Quem aqui nunca viu um filho conflitando com uma mãe? Ou uma mãe se sentindo culpada por conta desse conflito gerado? Será que existe alguém errado no meio desse campo? Será que existe alguém que é mal no meio desse relacionamento? A gente vai descobrir, porque hoje eu trouxe uma simulação de um caso para a gente poder entender como é que a mediação de conflito trabalha com faz a intermediação desse relacionamento. Em homenagem aí às mães, né, que lutam muito para acrescentar e para poder se desdobram para poder ver esses filhos crescerem. Parabéns para as mães, né, que às vezes até sozinha superam-se. Quando surge o conflito, como a gente faz? Que a gente o que é que a gente pode fazer para que esse conflito não seja só mais um ativo de crescimento dentro da família? Porque conflitos haverão. Pessoas casadas discutem, divergem às vezes, as opiniões às vezes são opostas, e a gente precisa aprender que a gente pode lidar com o diferente que existe no outro. E a gente pode aceitar o diferente que há em nós. Quantas destas mães às vezes deixam de ser para se doar? E muitas vezes depois se culpam quando se permitem alguma coisa. Então hoje a gente vai entrar num lugar de extrema delicadeza, porque é um lugar delicado, é um relacionamento de amor muito profundo. Uma mãe e um filho têm um vínculo de útero, é um vínculo que o sangue direto carrega, porque o sangue que alimenta, é o sangue que amamenta. Quero que você agora pense naquela mãe que de repente você vê que ela não consegue se alinhar com o filho. Pensa naquele filho que de repente não consegue se alinhar com a mãe. Convida eles para assistir, manda o link dessa roda de conversa para eles, porque hoje a gente vai viver um pouquinho mais de perto como é que um fato como a culpa e a acusação podem ser amortizadas através de comunicação não violenta e justiça restaurativa. Eu simulei um diálogo entre mãe e filhos. E eu vou apresentar esse conflito para vocês. A mãe, ela tem 3 filhos. Ela sempre foi muito presente, muito firme. Ela nunca encobriu erros dos filhos. Ela sempre acreditou que a independência era parte do amor. Então, ela criou os filhos para serem independentes. Existe um dos filhos que carrega muitas feridas da infância. E ele diz que foi abandonado. Ele sente que a mãe nunca olhou para ele de verdade.
Nesse ciclo, a gente vai escutar os dois lados com o coração aberto. E eu quero repetir, é um diálogo simulado, mas você precisa entender que são fatos que ocorrem em muitos lares. Por isso ele está aqui para você, disponível para você hoje. A mãe diz: filho, eu sei que você carrega muitas mágoas. E eu sei que talvez você veja em mim uma mulher ausente. O filho, com uma voz muito firme e emocionada, ele diz: mãe, eu sei que você passou por coisas difíceis. Mas eu era só um menino. Eu precisava de colo, não de lição. A dor do não, ela anula o amor no outro. Ambos sofreram. Observa. Ambos têm dor. Ou ambos, na sua fala, apresentaram dores. E ambos têm desejo de se manter conectados. E nesse círculo simbólico que a gente criou, a pergunta já não é quem errou, porque não é função nem da comunicação não violenta, nem da justiça restaurativa operar com acusações, com levantamento de erros. Mas a gente trabalha com o acolhimento dos sentimentos e a apresentação de soluções, que são as necessidades escondidas atrás de cada sentimento. E aí a gente vai perguntar o que é que pode ser construído a partir daquilo que já foi vivido. Então, nós temos duas pessoas que se amam e que apresentaram as suas necessidades. A mãe disse que sente, entende que o filho carrega muitas mágoas, porque a mãe tem esse poder, né, de conseguir entender o que o filho está sentindo, quase que como sentindo junto. Mas ela diz para ele, ela abre para ele: eu acredito que você talvez me veja como uma pessoa ausente. Aquela mãe, sabe, que tem que trabalhar, tem que sustentar, se vira nos 30, vai, trabalha, chega em casa, dá tudo o que tem para poder oferecer presença. Mas esse filho ainda se sente abandonado. E ele se abre também dizendo que ele não precisava que ele precisava de colo e não de lições. O que é que um precisa entender sobre a dor do outro nesse lugar? Né? E aí é um lugar que você vai parar para refletir. Porque eu não estou aqui para impor nada no seu pensamento, mas é para propor que você reflita sobre as coisas que acontecem. Porque esse é o papel da justiça restaurativa e da comunicação não violenta. A justiça restaurativa, ela tem o papel de reconstrução, restaurar sem punição. Porque quando a gente pune, a gente acaba perdendo. Ou perdemos de nós, ou perdemos do outro. Ou o outro, que é o pior. Então, dentro desta situação, o que é que tanto mãe quanto filho precisam entender sobre a dor um do outro, porque os dois sofrem. O que é que a mãe gostaria de pedir com respeito e empatia para o filho e vice-versa? O que é que o filho gostaria de pedir com respeito e empatia para essa mãe? Então a gente vai precisar descobrir o que é que está por trás de só querer colo e não receber lição. E o que essa mãe precisa para que o filho entenda que ela não estava ausente quando ela não estava presente? A mãe, ela nasce junto com a criança. Ela não existe um preparo para ser mãe, né? Por mais que a gente ouça histórias, vejam mães criando os filhos, a gente só é mãe mesmo na hora que a criança nasce. Na hora que o serzinho está ali crescendo, a gente começa a ser preparada, o nosso corpo vai modificando, a gente vai sentindo esse preparo e essa criança chega. Quando essa criança chega, nasce a mãe também, chega a mãe também.
E ali começa toda uma compreensão do caminho de ser mãe e de ser filho. O filho ensina a mãe, a mãe ser mãe, quando ele precisa vencer os desafios. E ela aprende a ser mãe quando ela ajuda esse filho a vencer os desafios. Mães, elas constroem, né? Ela está sempre próxima, ela ajuda a ler, ela ajuda a escrever. Ela cura as feridas que estão ali, os machucados. Ela é menos racional, né? A mãe é um ser mais lúdico, eu diria, né? Porque ela é colorida, a mãe é diversa, ela entende muitas coisas de vários lugares, de vários ambientes. Ela tem um olhar mais amplo, né? Quanto o pai é um pouco mais racional, pai é um pouco mais objetivo. E tudo isso tem necessidade, é tudo isso muito necessário. Né? O pai já é aquele que pega aqui e fala, ô filhão, ou então pega aquela menina, ô minha filha. Né? A mãe já não, ela já é aquela que quer pôr movimento, ela coloca dinâmica nas coisas. E aqui a gente percebe o quê? Uma mãe que não passava a mão na cabeça no momento dos erros. Ela ensinou os filhos a andarem e caminharem com as próprias pernas. Caiu, vamos, levanta, eu tô aqui, passa o remédio. Ela cuida, mas ela coloca para andar novamente. Uma mãe, ela tá aqui para ajudar, apoiar mesmo. E a gente tem hoje em dia, é uma preocupação que eu particularmente tenho, e essa questão tecnológica avançada, influenciando internamente os lares, é preocupante. Porque muitas vezes eu vejo pessoas colocando seus filhos para serem educados pelas redes sociais, sem nenhum monitoramento, sem nenhum filtro, né? As crianças aprendendo coisas de formas diferentes daquilo que você planta como semente dentro do teu lar, porque cada lar é uma árvore diferente do outro e a gente e juntos compomos a floresta, mas cada lar é uma árvore. E aí, de repente, você tem dentro das redes sociais semeaduras que não são apropriadas para a tua terra, para aquele lugar que você já está preparado a semeadura. Mas você está semeando lá dentro? Você está cuidando das sementes que entram para a composição daquele seu jardim, vamos colocar assim, né? Porque são várias espécies ali dentro. Mas é um pequeno jardim. E esse pequeno jardim vai compor externamente com o restante dos jardins e isso vai compor uma grande floresta? E eu gosto dessa relação porque eu sou cozinheira e eu gosto do tato com a natureza. E isso tudo, e eu gosto da aproximação do ser humano com a natureza, porque eu acredito que nós somos a natureza. Nós fazemos parte dessa natureza. Quando nós morremos, nós voltamos para a natureza. Viramos terra, viramos adubo mesmo, literalmente, viramos adubo. Então, a natureza, nós compomos a natureza de várias formas. E hoje em dia, a gente sem filtrar, colocando os nossos filhos entregues a relacionamentos próximos de pessoas distantes, a gente está contribuindo para que no nosso lar entre sementes que não são apropriadas. E isso pode trazer, eu não sei se você já viu uma árvore grande, frondosa, com várias. Parece. Como é o nome daquela? Samambaia. Parecem folhinhas de samambaia em cima. Aquilo é uma praga que toma a árvore todinha, começa a matar toda a árvore. É um processo bem pequenininho, bem pouco, bem lento. Mas aonde eu vejo aquela planta, eu falo, precisa tirar porque vai matar a árvore. Ela toma posse da árvore, ela é uma trepadeira, e ela toma posse da árvore, ela mata toda a árvore para ela poder sobreviver. E aí ela faz com que aquele lugar vire um outro habitat. É o habitat dela, mas vira uma outra árvore, é a árvore de outra coisa, não é da árvore. Um pé de manga vira outra coisa. Fica é até assombroso ver essa árvore depois que ela consegue compor a destruição total. E a gente precisa tomar
conta para que essas ervas daninhas não tomem posse da nossa plantação. Cuidando dos nossos filhos, dirigindo, direcionando mesmo. Só que daí existe hoje, eu percebo uma resistência muito grande a ser educado hoje. Porque e eu já não estou, meu problema já é bem leve, porque meus filhos, a mais nova tem 21 anos. O mais velho tem 32. Então, eu, querendo ou não, dei uma distanciada nessa questão. Mas as mães novas, as mães dos alfas, dos betas, a minha maternidade chegou a Z. Mas as mães de alfas e betas, elas vão ter um problema sério. Porque são crianças que estão sendo formatadas para serem sensíveis. Existe erro em a gente conduzir essas crianças? Qual é o erro de conduzir essas crianças para serem fortes? Mas qual é o problema que essas mães estão encontrando, que elas não estão conseguindo exercer aqui a função, a missão, não é função, a missão que elas têm na Terra. A missão de plantar a semente certa. E não estou aqui denominando razão ou não para ser semente essa ou aquela. A semente certa é aquela, porque quando a gente tem filho, existe uma floresta desenhada. É necessário ter o desenho da floresta. Qual é o objetivo dessa composição? Né? Quando a gente vai fazer plantio, é assim, a gente vai plantar essa terra, é boa para quê? Ó, essa terra é boa para quê? E o que nós vamos plantar? Porque são árvores, são mudas. Quando a gente recebe um filho, a gente recebe uma muda. É uma mudinha. A gente é tão apaixonada por planta, eu sou louca por planta. A gente recebe uma mudinha, a gente olha aquilo com tanto carinho, não é verdade? Procura uma terra boa, procura um adubo bom. E aí a gente vai pegar aquilo e vai colocar no lugar adequado, com a luz adequada. Por que quando é com os nossos filhos a gente não entende que ali é uma muda que precisa de um adubo certo, de um vaso certo, de um lugar certo, muda de vaso quando está crescendo? Por quê? E aí, depois de plantado, você definiu todo, né? Isso é para mães novas. As que não tiveram filhos ainda, ou ainda estão com as suas mudinhas ainda pequenininhas em casa. Como é que você está planejando essa semeadura? Como é que você está planejando o crescimento para a composição do seu jardim? Porque o jardim é seu. O jardim está na tua mão. É o seu projeto, o projeto do seu esposo, quando há um esposo, né? Ou do pai, porque às vezes o pai não é o esposo, mas ele está ali, participante. Como é a organização para crescimento, para composição desta mudinha que chegou para a composição do jardim? Como é? E aí qualquer um pode vir no seu jardim e plantar aquilo que quer? Tá bom? Você organiza tudo. E aí qualquer um chega, vem e planta aquilo que quer. Mas aí tem a pergunta, como é que você faz para essas mudas, para essas sementes não serem plantadas ou não vingarem dentro do seu jardim? Porque às vezes vai plantar. Mas e vingar? Vai vingar? Você tem que estar esperto, arranca a mudinha, né? Como que a gente faz com a planta? Algumas ervas daninhas têm a função de apresentar alguns problemas, algumas faltas. Aquele trevinho, que é ardidinho, azedinho, que é azedinho, ele revela falta de cálcio no solo. Então, quando falta cálcio no solo, ele aparece. Porque ele só dá em lugares descalcificados. E aí você tem que entrar com o quê? Com a ação para poder fazer com que aquele terreno tenha cálcio. Se aquele fruto que está crescendo precisa de cálcio. Então, olha, surgiu aqui uma erva daninha. O que ela revela? Qual é a falta? E lembre, nós estamos falando aqui de sentimentos e necessidades dentro de um relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho, entre pais e filhos. Mães, porque eu estou falando com as mães nesse momento. Então, tem ali uma erva daninha. O que é que aquela erva daninha representa
dentro do seu jardim? Qual é a falta ou o excesso que aquela erva daninha representa naquela terra? E aí você vai ter que entrar com a ação, ou a favor ou contra. No caso de faltar cálcio, a minha planta precisa de cálcio? Eu vou inserir cálcio. Eu, no meu caso, coloco cálcio na terra com casca de ovo. Então vamos abastecer minha terra com casca de ovo. E isso acontece dentro da tua casa. Quando a erva daninha entra, você precisa perguntar: isso entrou por onde? Entrou por quê? Qual é a função dessa erva? Precisa de quê? Por que ela entrou? Qual é o vazio que estava lá, ou o excesso do que estava lá, que esta erva está ocupando aquele espaço? Então você precisa definir e entender. Se questionar mesmo. E aí você entra com a ação. E a gente, dentro de uma família, a gente não pode se perder um ao outro. Porque a gente não pode se largar. Põe o filho no mundo, você larga, não abandona, você tem que continuar. E isso, quanto mais cedo, mais fácil. Quanto mais tarde, mais difícil vai ficar. Porque daí existem outras questões que já compuseram ali, já estão estruturadas ali dentro, e aí vai precisar haver desconstrução de algumas coisas para realinhamento. Eu não consigo erguer um prédio novo num lugar cheio de entulho, num lixão. O que eu vou ter que fazer com aquele terreno? Vai ter que tirar o lixo, vai ter que preparar, entender a terra, vai ter que saber qual é o tratamento que aquela terra vai passar. Lugar onde o lixão é acumulado, existe um acúmulo de gases no solo que danificam aquilo tudo. Dá para resolver? Então a gente precisa entender que quanto mais cedo, mais rápido. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais nova a criança, mais facilidade você tem, porque ainda está mole, ainda está maleável, não tem tanta influência externa. Você ainda consegue, mas você precisa entender. Primeiro, que você está ali dentro por você também. Porque o que tem acontecido ultimamente, e, na verdade eu acho que sempre aconteceu, mães acabam abrindo mão de si mesmo e às vezes se sente culpada quando olha para você com um pouco mais de carinho. Eu vejo mães, não, eu vou fazer para ele, não vou fazer para mim. E eu vejo que filhos acham que isso está certo, não está certo. Você precisa entender que são dois a serem cuidados. É você, o seu filho, é você, seus filhos, ou é você, seu marido. Você precisa de cuidado também. Porque senão, no final de tudo, filhos casam e você fica cheia de doenças acumuladas dentro do teu corpo. Doenças que são psicossomáticas, doenças que se somam ao teu corpo por conta de nãos que você precisava dizer que você não disse. E depois isso vai virar um outro terremoto, porque daí vai vir uma cobrança. Porque você não me ensinou isso? Por que você não falou isso para mim? Porque pais e mães são mais velhos, porque eles têm essa capacidade de já ter passado. Outro dia eu estava falando isso para minha filha. Eu falei, filha, quando você nasceu, eu já tinha 30 anos. Eu já tinha andado 30 anos, você tem 20, então entenda que o que eu estou falando para você eu já vi lá atrás. Nós estamos aqui para entregar uma visão, a gente não está aqui para direcionar os nossos filhos a serem do jeito que a gente quer, a fazerem aquilo que a gente quer, concluírem determinado curso ou não, né? Porque isso acaba entrando num lugar de... Você se apropria da vida do outro como se fosse a sua, você não tem esse direito. Mas você tem o direito de dar a visão para os seus filhos. É o dever. Poder oferecer a visão que você já tem antecipada para que eles possam seguir um bom caminho, um caminho com menos dor. Né? Por exemplo, eu tinha uma dificuldade, eu não tive pai. Eu não tive instrução financeira. E então, eu não tinha a instrução financeira para dar para os meus filhos.
certo? Eu não tive o aprendizado da instrução financeira. E eu atribuo isso ao pai porque eu não sei, pais, por serem mais racionais, eu acredito que eles têm a possibilidade de. É eles que trazem essa questão, né? Do tem que guardar dinheiro, como investir. Enfim, eu vejo pais fazendo isso. Existem mães, muitas, mas eu vejo isso na racionalidade da entrega do pai. Né, esse fortalecimento, mãe faz isso também, mas é o pai que se preocupa, ele é racional, é a racionalidade mesmo, né? É o um mais um, são dois. E pais são dessa forma. E eu não recebi nenhum tipo de instrução financeira. Então eu tive dificuldades óbvias. Só que daí eu tive meus filhos, e aí é onde entra a capacidade de uma mãe se transformar e fazer com aquilo que não existia se tornar existente. É você pegar aquilo que você sabe que não deu certo em você, que faltou em você, o nome disso é autoconhecimento. Então você descobriu, poxa vida, deu errado isso aqui, porque eu não tive essa instrução. Mas já sabendo disso, você faz o quê? Você tira essa sabedoria e entrega na mão deles. Então, olha, meus filhos, vocês precisam aprender quê? Porque você descobriu no processo. Você descobriu no processo. No seu processo de crescimento, você descobriu que faltou alguma coisa. Então, a partir daquele momento, sem perda de tempo, você interfere, você influencia com o seu filho, dizendo para ele, olha, precisa ser assim. Você sabe qual é o risco que você vai correr? Ensinando para ele a coisa certa? E pode ser que no meio dessa felicidade deles fazendo a questão, agindo, porque hoje é o mal do século também, ansiedade, depressão e problema financeiro. Depois dessa felicidade, pode ser que alguém te diga assim, mas como é que você pode... Não foi você que fez isso. Porque como é que você pode ter ensinado o jogo financeiro para essas pessoas, para essas crianças, se você não recebeu o ensinamento deste jogo? Mas a percepção feminina é incrível. A habilidade que um ser mulher tem nas conexões e na criação. A mulher é muito criativa. E ela aprende como é que se faz isso. Ela entende o jogo e ela começa a entregar na hora. Quantas pessoas, quantos, antigamente tinha muito disso, pais que não sabem ler uma letra, mas têm filhos formados em medicina. Porque entendeu que o que fez mal foi a não instrução. Então a gente realiza lá, ó, tá vendo, filho? Força, coloca força num filho para ele poder terminar uma faculdade, para ele poder, porque faltou. E entendeu o mal que fez isso. Pode ser que às vezes não dá para reverter, ou não esteja mais com vontade, o cérebro humano ele vai perecendo conforme o tempo vai passando, mas eu também conheço pessoas que trabalharam, que começaram a fazer faculdade com 70 anos. Outro dia eu vi uma advogada que se formou com 74 anos. Então, ela era o xodó da turma. E ela fez a faculdade, ela passou, ela fez questão de todas as provas, ela fez questão de todo o processo. E tudo bem se alguém te apontar. Porque esse apontamento não é sobre o seu esforço em fazer o outro melhorar nele aquilo que faltou em você. O problema é que a outra pessoa é limitada. A pessoa que vê desta forma tem limites na visão. E você que conseguiu, ou a pessoa que conseguiu pegar isso que faltou e transformar em alguma coisa, pegar o zero e transformar em alguma coisa, em melhoria para o próximo. Então, assim, existe limitação de um lado, o lado que te aponta, mas você precisa entender que houve em você uma capacidade multiplicadora. Porque você conseguiu projetar do zero ao algo mais, melhorando aquilo que faltou em você, você melhorou no outro. E eu estou falando de conhecimento.
Faltou conhecimento, você entregou conhecimento. Faltou sabedoria financeira, você multiplicou, melhorou. Pegou zero e transformou em muitas coisas, porque você melhorou na vida do outro. Você consiga entender que você é um ser complexo. Você é um ser capaz. E esse ser que está junto com você, que pode ser que às vezes ele vá contra... ele vá contra algumas coisas que você está levando, apresentando para ele, faz parte. O novo dá medo. O novo faz com que a gente não compreenda certas coisas. O novo faz com que a gente tenha calafrio, com que a gente queira desistir. Porque você, querendo ou não, está apresentando algo novo. Mas como é que... A pergunta, como é que você faz para poder fazer com que o novo seja percebido? O medo, ele vem, mas ele é para te ajudar a superar. O medo, ele vem sempre na hora da subida. Pode ser que tenha uma descida, mas, de repente, se você está ali para ajudar, vai ser só subida. E o papel de um pai e de uma mãe é esse, é um suporte. Você não tem que fazer as coisas, né? Outro dia, eu mandando uma mensagem para os meus filhos. Tudo o que eu fizer por você... Porque, às vezes, vamos lá, eu vou trazer uma situação bem real minha. Às vezes, quantos pais e mães gostariam que os filhos ficassem em casa, às vezes, né? Ai, tá frio. Ai, tadinho, tem que levantar cedo. Ai, meu Deus, tem que trabalhar tão novo. Ai, queria que só estudasse. Eu queria que só... Meu Deus, como não? Precisa. É necessário. O trabalho não é por causa do dinheiro. É por causa da dignidade. É porque lá na frente ele vai encontrar... O mundo, ele prepara a gente para ser mais forte. Porque lá, aqui dentro de casa, né, a gente tem um lugar de aconchego, de acolhimento. Dentro de casa, a gente fica muito protegido. E eu também gostaria de viver nesse lugar de muita proteção. Eu gostaria que meus filhos vivessem dentro deste lugar de extrema proteção. Quantas vezes a gente fica desesperado porque o filho da gente está na rua e ele está lá bem divertindo e a gente desesperado dentro de casa. E aí, ai, mãe, mas eu só tô aqui. Mas eu não tô sabendo, eu não vejo, não tem bola de cristal. Se a gente não vê, manda uma foto, né? Não assim, não vai entrar em loucura, pelo amor. Mas a gente, né? E tem que controlar isso também, porque você não pode virar um ser humano perseguidor do seu filho. Então quando a gente fica desesperada, e aí a gente precisa compreender que esse mundo gostosinho, aconchegante, esse mundo acolhedor, ele não é bom o tempo inteiro. Você sabe quando ele é bom? Depois que eu enfrentei todos os leões lá fora. Então, vai, filho, levanta cedo, pega a chuva, vai, leva a blusa, leva o guarda-chuva, aprender a pensar em criar estratégia. Aprendeu hoje que, hoje eu passei por isso, amanhã já vai estar mais forte para isso. Eu estava em casa, falando para minha filha, ai, como é ruim pegar condução, porque, não aguento mais não pegar condução, quero arrumar um emprego do lado que dá para, ou pegar ônibus, metrô, as pessoas estão muito agressivas dentro do ônibus, do metrô. Eu tenho deficiência, então isso me apriora um pouco bem mais. Eu tenho medo das pessoas baterem, eu tenho osteoporose. Então eu tenho medo das pessoas baterem, elas empurram mesmo. Se você não tomar conta, então deixa elas irem, deixa elas levar a deficiência delas lá para dentro, porque existe um tipo de deficiência quando você trata desta forma, mas eu deixo lá e eu vou indo. Eu pego a hora que dá, a hora que eu consigo ver. Dá para sentar porque eu não posso ficar em pé. Dá pra sentar? Então a gente vai. E eu falei pra ela, como eu tô cansada disso. Não entendia. Daí ela foi trabalhar. Ela começou, e eu pegando no pé, precisa ir, precisa ir. Quando ela chegou, ela falou assim, mãe, agora eu te entendo. Então, quando eles vão entender um monte de coisa que você fala, porque existem um monte de coisa que você fala que se eles não presenciarem, eles não vão entender. Se eles não participarem, eles não vão entender. Às vezes, outro dia eu estava num almoço em casa, eu fiz o almoço e eles não chegaram. Quando eles chegaram, eu falei, por que eu fiz o almoço sozinha? Porque eu ensinei desta forma.
E aí isso mudou agora hoje pra mim. Eu falei, a partir do próximo, eles já estão todos adultos, porque o meu filho mais velho tem 33 anos. 32 vai fazer 33. Eu falei, a partir do próximo almoço, eu quero vocês aqui 8 horas da manhã. Eu não vou fazer comida sozinha. Eu não vou comer sozinha, eu quero todo mundo lá. Então vai de você dizer para a pessoa: olha, eu me senti mal porque eu fiquei sozinha hoje. Por quê? Porque eu queria vocês aqui junto comigo, me ajudando, conversando, rindo, chorando, enfim, sendo família. Você entendeu? E a gente precisa aprender a apresentar para as pessoas os nossos quereres, as nossas necessidades. É uma necessidade que eles estivessem comigo. E eu imediatamente já falei isso para eles. Olha, eu gostaria que vocês estivessem. Eu gostaria não, porque daí eu usei a mãe. Falei, a partir do próximo encontro, a gente vai estar todo mundo aqui 8 horas da manhã. Eu não vou fazer comida sozinha. Nós vamos tomar café, vamos fazer um almoço, vamos tomar cafezinho da tarde e vamos lavar a louça. Entende? Eu quero desejar reconciliações para mães que têm qualquer tipo de problema com o filho. O seu filho não está te culpando. Ele tem uma necessidade que precisa ser descoberta. Aquilo que ele chama de não querer uma lição é aquilo que você entendia como amor, preparando ele para o mundo. Aquilo que você que ele olha para você e fala que foi abandono, foi uma necessidade de você ter saído para ir trabalhar. Às vezes uma carta, um eu te amo, precisa se descobrir qual é a necessidade daquele grito do teu filho. E você entender que você é especial, também é especial no meio disso tudo. É necessário que você ame a você e ame ao seu filho junto. Quando você estiver doente, você vá ao médico. Ninguém vai comigo, tudo bem, você vá ao médico. Porque às vezes você está doente, continua doente, porque tem alguém precisando de qualquer outra coisa do seu lado. Não, você vai cuidar da sua saúde, porque sem saúde você não vai conseguir dar andamento com todas as outras coisas. E se você gastar a sua saúde agora, mais tarde você não vai conseguir viver sua vida, porque um dia eles vão ter a vida deles. E você vai ficar doente. Então você vai se cuidando junto enquanto você está cuidando das pessoas. É um favor que você vai fazer para você, tá bom? Eu desejo que essas reconciliações comecem dentro de você e que realmente você consiga entender quais são as suas verdadeiras necessidades e consiga compreender quais são as necessidades que estão dentro do grito dos seus filhos. E entenda que não é para perder, é para ganhar. É restauração. Não se afaste dele porque ele está sendo grosso ou áspero com você. Então a gente precisa saber como se aproximar das feridas das pessoas. Aonde está essa ferida? Qual é o tamanho dessa ferida? Qual é a profundidade dessa ferida? E juntos vocês vão... Ele não vai deixar você sozinha. E ele vai entender um dia, mesmo que ele não entenda agora. Ele vai entender um dia. É um passo de cada vez. E o recomeço é possível. Um beijo para todos vocês. Compartilha isso com o máximo de mães que você puder. Desejo força, porque esse é o melhor ânimo. Eu amo vocês e espero que vocês tenham um excelente dia. Fica com Deus. Algumas ervas daninhas... Ah, eu tô no lugar errado. Vem comigo que você sobe pro play. Não. Anda comigo que você... Não, como que é, gente? Não lembro. Mas é isso aí, você já entendeu. Pode cortar.